Vê se deu uma melhoradinha no som aí. Tá certo. Deu uma queda aqui na comunicação. Muito bem. Quero fazer uma oração e após a oração nós vamos ler aqui um trecho da palavra do Senhor e depois vamos refletir e meditar nas Escrituras Sagradas, que é o nosso propósito aqui todas as quintas-feiras. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, compadece-te de nós em mais este momento aqui. Fala conosco, edifica os nossos corações, fortalece, ó Pai, a nossa alma, traga algo, ó Pai, de novo ou de encorajador para os corações dos teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos, ó Deus, alegria por podermos ler a tua palavra, dá-nos graça, dá-nos, ó Deus, contentamento em poder estar, ó Pai, diante das Escrituras Sagradas e poder ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, ilumina-nos, direciona-nos, capacita-nos nesta noite e sê conosco, ó Pai, apesar das nossas limitações, apesar das lutas que temos e enfrentamos, sê conosco, ó bondoso Senhor, e edifica-nos por mais uma noite. Fala conosco, Senhor, abençoe as nossas vidas, repreenda todo e qualquer empecilho para ouvirmos a tua voz, afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que possa nos atrapalhar neste momento. Sê conosco, bondoso Deus, abençoa-nos, cuida de nós, estende as tuas mãos, Senhor, para nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o bom Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, o versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Esta é uma oração do rei Davi, logo após o povo, os príncipes de Israel e todo o povo terem depositado as suas ofertas para a construção do templo que o rei Salomão iria construir. E aqui nesta oração o rei Davi louva a Deus falando algo a respeito de Deus. Versículo 10 ele diz que louva ao Senhor perante a congregação toda, ele diz: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Ele diz: Teu, Senhor, o que é de Deus? O poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. O rei Davi sobre Israel teve poder, teve grandeza, teve honra, teve vitória e teve majestade. Porém, ele diz que tudo isto pertence a Deus. E ele continua ainda no versículo de número 11, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. A Deus pertence todas as coisas. É o que diz o rei Davi. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe, ou seja, governador soberano sobre todos. E o rei Davi continua: riquezas e glória vêm de ti. O rei Davi teve riquezas, o rei Davi teve glórias, mas ele reconhece que tudo isso vem do Senhor. Tu dominas sobre tudo. O rei Davi dominou sobre Israel e uma grande parte do Oriente. Mas diz aqui que ele diz que na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. O domínio, todo o domínio, todas as coisas estão sobre o domínio de Deus, do Todo-Poderoso. E ele não vai encerrar a oração, mas aqui que nós lemos, final do versículo 12, ele diz: Contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
Com quem está o engrandecer? Com quem está o poder? Com quem está a honra? Com quem está a grandeza? Com quem está a vitória? Com quem está a majestade, queridos? Com quem está o domínio de tudo e de todos? Nas mãos de Yahvé, nas mãos do Senhor, nas mãos do Todo-Poderoso. E é este Deus que tem nos assistido, é este Deus que tem nos conduzido, é este Deus que tem nos orientado, é este Deus que tem nos guardado até aqui. Que Deus é este? O Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Por isso que o rei Davi diz: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Bendito és tu de eternidade a eternidade. Você acredita neste Deus? Você acredita neste Senhor? Você acredita que de fato todas as coisas pertencem a Ele, que Ele continua reinando, Ele está no trono? Independente das nossas adversidades, e todos nós temos falado isso sempre, independente desta pandemia, Deus está no controle. Deus continua reinando, para a honra e para a glória dele. Ele está governando, ele se pôs sobre chefe, sobre todas as nações, inclusive sobre a igreja, sobre o seu povo, eu e você, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Dito isso, eu quero fazer mais uma oração e já em seguida passar aqui ao texto base desta noite. Senhor, eu te agradeço, porque de fato o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. A ti pertence o poder, o Senhor é o Deus grandioso, a ti pertence a honra. Sim, o Senhor é o Deus de toda vitória, o Senhor é este Deus majestoso. Tudo que há nos céus e na terra a ti pertence. Senhor, nada acontece sem a tua permissão. Sim, meu Deus, obrigado pelo teu soberano governo. Obrigado por reinar soberanamente sobre as nossas vidas. Acalenta o nosso coração nesta noite, traga ao nosso coração paz, tranquilidade e sossego. Traz bálsamo e refrigere a nossa alma, reforça, renova as nossas convicções e que a tua palavra, ó Deus, seja de fato um alento para cada coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, queridos. Dando continuidade aqui à nossa sequência de estudos, hoje nós vamos para Hebreus, capítulo de número 12. E nós vamos meditar a partir do versículo de número 14. Hebreus, capítulo 12, e hoje a partir do versículo de número 14. Diz assim a bendita palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Versículo de número 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Diz ao final do versículo 20, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. E agora versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala,
Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor, é a tua palavra inspirada e só ela tem o poder, a capacidade de penetrar no mais íntimo do nosso ser, a fim de nos exortar, de nos consolar, de nos fortalecer, Senhor, de nos revigorar, de nos levantar, ó Pai, de nos atrair para o Senhor. Usa esta palavra para fortalecer e edificar, ó Pai, as nossas vidas. Em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, qual é o nosso alvo quando nós participamos ou começamos a correr a carreira cristã? O autor de Hebreus, no versículo 14, ele vai explicar isso. Ele vai dizer: segui a paz com todos. Segui a paz com quem? Com todos. E todos é todos. Segui a paz com todos e a santificação, ou seja, uma vida santa diante de Deus, uma vida santa perante o Senhor. Então é preciso dedicação, é preciso empenho para participar ou para correr a carreira cristã de modo com sucesso ou de modo bem sucedido. E não, usando o versículo de número 15, separando-nos ou afastando-se da graça de Deus. A graça de Deus, ela não falha, mas nós podemos deixar de nos valer da graça. E nestes versículos, quais versículos? Versículo 14 até o versículo de número 29, que é o final aqui de Hebreus capítulo 12, o autor vai incentivar os seus leitores a dependerem da graça de Deus. E ele vai levá-los a olhar pela fé, para que eles possam assim depender da graça, levando-os pela fé, pelo menos em três direções, ou a olhar para três direções. Então, qual que é o tema de hoje, baseado em Hebreus 12, 14, até o versículo de número 29? Dependendo da graça de Deus. Como que nós podemos desfrutar da graça? Como que nós podemos desfrutar dessa graça capacitadora? Como nós podemos depender, irmãos, da graça de Deus? Então, em primeiro lugar, nós podemos depender da graça de Deus pela fé. De que jeito? Olhando para a história ou para o passado. O que eu quero dizer com isso? Capítulo 12, versículo 15. Como que podemos depender da graça de Deus? Pela fé. Devemos olhar para trás, devemos olhar para a história. O que eu quero dizer com isso? Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. E o texto continua. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pela fé devemos olhar para a história, para o passado, e fazendo isso nós temos um exemplo, porém um exemplo negativo, que é o exemplo de Esaú. Esaú não agiu segundo a graça. Esaú não procurou depender da graça de Deus. E o relato do seu péssimo, do seu detestável exemplo, encontra-se em Gênesis capítulo 25, do versículo 27 até o versículo de número 34. Esse relato vai falar da venda
e do desprezo pelo seu direito de primogenitura, por um pão, um pedaço de pão e um cozinhado de lentilhas. É essa a linguagem que Gênesis 25 usa. E também um pouco dessa história está registrado em Gênesis capítulo 27, do versículo 30 até o versículo 45, que é quando ele perde a bênção para Jacó. Jacó engana Isaac e Isaac abençoa Jacó e depois não tem mais jeito de abençoar Esaú. E no versículo de número 16, o autor de Hebreus vai interpretar, porque a escritura se auto-interpreta. E o autor de Hebreus, no versículo 16, vai interpretar a história de vida de Esaú e vai dizer que ele era um impuro, um profano, ou seja, uma pessoa comum que vivia para o mundo e não para Deus. Esaú vai exemplificar os descrentes. Ele desprezou a sua primogenitura e vendeu para Jacó, perdendo a bênção que foi dada para Jacó, a bênção que era dele. Qual bênção? A bênção da primogenitura. Irmãos, a pessoa comum, o profano é o diferente de santo. Nós somos santos, não profanos, não impuros, mas nós somos santos no sentido de separados para Deus. Não somos comuns, ou seja, nós não somos daqueles que buscamos as coisas do mundo, nós estamos separados para Deus. Então Esaú não exemplifica aqui os crentes, mas exemplifica os descrentes, que não tomaram posse, que não desfrutaram, que não buscaram depender da graça de Deus. Posteriormente, essa linguagem que o versículo 17 usa, ele diz: pois sabeis também que posteriormente, conforme esse versículo 17, Esaú tentou fazer com que Isaac mudasse de ideia, mas já era tarde demais. Ele já havia se afastado da graça e nem mesmo com lágrimas, nem mesmo com choro, ou choro de Esaú, adiantou para que Isaac o abençoasse. Então esses versículos, do versículo 15 até o versículo de número 17, mostram para nós na pessoa de Esaú, que simboliza ou que exemplifica os descrentes, mostram os pecados que privam, ou que nos afastam da graça, e essa graça capacitadora de Deus. Falta de diligência espiritual, amargura contra outros. Vai usar um termo aqui, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Esaú também, na sua história, há um quê de imoralidade sexual e também uma vida que era vivida em função do mundo e da carne, da sua própria vontade. Há aqueles que às vezes imaginam que um profano é somente um indivíduo blasfemo, que é indiferente a Deus, ou imaginam que é alguém assim de atitudes obscenas. Mas olha que interessante, se o autor aos Hebreus não fala isso para nós, a história de Esaú mostra que ele era um sujeito simpático, era um bom caçador, e o pai gostava da sua caça, era um filho, e é verdade, um filho que amava o seu pai. Ele talvez seria até para nós um excelente vizinho, mas Esaú não estava interessado nas coisas de Deus. Era um profano, era um impuro. Estava distante daquilo que agradava ao Senhor. Então a graça de Deus, ela não falha, mas nós podemos deixar de depender dessa graça. E a história de Esaú é uma advertência. Para quê? Para que não vivamos em função, queridos, de coisas secundárias, ou que nos deixemos levar pelas circunstâncias e venhamos a nos importar com as necessidades emergenciais ou as necessidades do corpo, sendo assim negligentes com a nossa alma. O que eu quero dizer com isso? Esaú, diante da sua necessidade física, diante da fome, ele disse assim para Jacó. Jacó disse para ele: me vende o seu direito de primogenitura. E por conta da fome, por uma necessidade que poderia ser suprida depois, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Não se importou com a sua alma, não se importou com o momento e não com o futuro que o aguardava. Então, é para nos advertir
para que a gente não viva em função daquilo que é secundário e venhamos talvez até depender destas coisas secundárias. Em primeiro lugar, como dependemos da graça? Pela fé, olhando para a história, olhando para o passado. Em segundo lugar, como dependemos da graça? Para ganharmos um tempo aqui, depois eu faço as citações, nós vamos ver do versículo 18 até o versículo de número 24 de Hebreus 12. Então, como que nós dependemos da graça? Pela fé, nós olhamos para uma direção. Qual? Outra. Agora nós olhamos para o alto. A cidade celestial, a Jerusalém celestial. O autor aqui aos Hebreus vai contrastar o Monte Sinai e a entrega da lei com as bênçãos da graça que a igreja recebe. Onde que está isso, pastor? Irmãos, a entrega da lei lá no Monte Sinai está registrado em Êxodo, capítulo 19, do versículo 10 até o versículo de número 25. E também Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 até o versículo 21. E quando Moisés repete esse episódio, ele diz isso em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo de número 24. Olha o que diz aqui. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Ele está dizendo que o povo de Deus, a igreja aqui, os irmãos que recebem esta carta, estes não têm chegado. Vocês não participaram daquele momento da entrega da lei. O autor vai descrever toda a solenidade da entrega da lei lá no Monte Sinai. E até mesmo ele vai descrever o pavor que acompanhou a entrega da lei. Diz assim, olha, o fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, o clangor da trombeta, o som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. O povo de Israel se assustou ao ouvir a voz de Deus, diz o versículo de número 19, ao som de tais palavras, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Ele disse assim, Moisés, que Deus fale com você, mas não fale com a gente. Até o próprio Moisés, quando ouviu, diz o versículo 21, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. A coisa foi tão grave que Deus, ou séria, digamos assim, que Deus demarcou limites ao redor do Monte Sinai, e os animais que ultrapassassem aquele limite, diz aqui o final do versículo 20, deveriam ser apedrejados, ou seja, mortos. E para o autor, então, é evidente, nesse episódio da entrega da lei no Monte Sinai, que Deus tinha de deixar bastante claro para o seu povo a seriedade, a santidade, a sacralidade da lei, da entrega da lei, da importância da entrega da lei. Aqui um parêntese, da mesma forma que nós devemos fazer com os nossos filhos, da mesma forma que devemos fazer uns com os outros, ou mostrar e deixar claro a seriedade da lei, da palavra do Senhor. E por que foi importante esse momento aqui? A nação de Israel estava na sua infância, estava ainda engatinhando, era uma menininha, e crianças compreendem bem como é esse sistema de recompensas e castigo. A lei diz, obedeçam, porque se vocês não obedecerem, será maldição. Se vocês obedecerem, é bênção. Se vocês desobedecerem, será maldição. Bom, o autor aos Hebreus diz que a igreja não passou por isso. Versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Vocês não passaram pela experiência do Monte Sinai. Mas é um alívio agora que não ter passado pelo Monte Sinai, mas sim pelo Monte Sião. Versículo 22. E aqui o autor vai fazer, aqui onde está o contraste da entrega da lei com o Monte Sião. E agora ele vai falar de algo celestial, não palpável, não visível, mas algo que está além. Diz o versículo de número 22. Mas, preste atenção, mas tendes chegado ao Monte Sião. Lá no versículo 18 ele diz, ora, não tendes chegado ao fogo, não tendes chegado ao que aconteceu no Monte Sinai. Versículo 22, mas tendes chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo,
Chegastes aonde? A Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e a quem mais? E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que alívio passar do Sinai para o Sião. O Monte Sinai representa a antiga aliança, e o Monte Sião representa a nova aliança da graça na pessoa do Senhor Jesus. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4 que o Monte Sinai é Agar e o Monte Sião é Sara. E aqui há rapidamente aqui, por que Sara? Porque o filho da promessa era Isaque, não era Ismael. Então nós somos filhos da promessa. Nós nascemos não segundo a vontade da carne, não segundo a vontade de Sara, que deu Agar para Abraão dormir com ela e dar um filho. Nós somos filhos segundo a vontade de Deus, porque Isaque é o filho da promessa. Nesse sentido, nós somos todos filhos da promessa, nascidos não pela nossa própria vontade, mas nascidos pela vontade do Senhor. Então, que alívio passar do Sinai para Sião. A cidade celestial para a qual nós devemos olhar é a Jerusalém celestial, é o Monte Sião de Deus. Foi para essa cidade que tem fundamentos, que os patriarcas olharam e olharam pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 10. A Jerusalém terrena, no contexto aqui dos hebreus, ela estava prestes a ser destruída pelo exército romano, mas a Jerusalém celestial, o apóstolo ou o autor aos hebreus quer dizer, essa vai permanecer para sempre. Entre aspas, a Jerusalém terrena, aqui onde nós estamos, que nós tanto, irmãos, valorizamos e queremos conservá-la, isso aqui vai ser destruído. E a Escritura diz e nos alerta, nós que dependemos da graça devemos olhar para Jerusalém celestial. O versículo 22, a segunda parte, diz assim: a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. O autor descreve aqui quem mora lá nesse lugar. Quem são os cidadãos? Constitui de uma população, de uma grande população, incontáveis hostes de anjos. E a igreja, obviamente, está presente. Universal Assembleia e igreja dos primogênitos, dos salvos, cujos nomes estão arrolados nos céus. Sim, porque os cristãos são cidadãos dos céus. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. Por isso devemos, dependendo da graça, não olhar para essa terra, mas olhar para o céu, para a nossa cidade, para onde Jesus Cristo foi preparar morada. E esses nomes, os nomes de quem? Daqueles a quem o Senhor Deus elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Estes, os nomes estão arrolados nos céus. Isso deve nos trazer alegria. Olhando para cima, os nossos nomes estão arrolados num livro no céu. Quando os discípulos saíram e foram evangelizar, eles voltam contentes e felizes e dizem: Senhor, até os espíritos se nos submetem. E Jesus diz para eles: olha, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Dá para ter alegria porque os nossos nomes estão arrolados lá no céu, lá na eternidade. Quando usa aqui a referência, quando ele diz a igreja dos primogênitos. Primogenitura, ou ser um primogênito, era um título de dignidade e de uma posição. E, na verdade, olhando para o histórico de Esaú, o primogênito de Isaque era Esaú, lembra-se disso. Mas Esaú rejeitou os seus privilégios e perdeu suas bênçãos e os direitos de primogenitura, porque ele os desprezou. Nesse sentido, queridos, Jacó foi agraciado, ele não merecia o direito, ele não merecia o direito de primogenitura, e Jacó foi agraciado quando foi abençoado por Isaque. E por sermos chamados de primogênitos, isso é graça, sabe por quê? Porque não tínhamos direito algum de sermos
chamados de primogênitos. Nós éramos filhos da ira, mas a Escritura agora nos chama de primogênitos do Deus vivo, do Deus verdadeiro. É evidente que Deus também está nesta cidade. O versículo 23 diz assim: e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Bem como também tem mais gente. Os santos do Antigo Testamento também estão lá. Quem? Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os justos aperfeiçoados são os santos que morreram em Cristo Jesus ou que morreram antes da vinda de Cristo Jesus. E sabe quem está lá também? Jesus Cristo está lá, porque ele é o mediador da aliança. Ele é o mediador nessa cidade. Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Quem é esse? É aquele que fez a aspersão do seu sangue, é aquele que derramou o seu sangue por nós, é aquele que nos conferiu perdão, remissão por causa dos nossos pecados. É o que diz o versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O Abel é citado aqui em Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Nós já vimos que Abel continua a dar testemunho, porque, só voltando aqui, versículo 4, diz que ele, o seu testemunho, ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Queridos, Abel continua a dar o seu testemunho. E aqui nós descobrimos, o autor aos Hebreus abre o nosso entendimento que o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ele está nos jogando, nos lançando a Gênesis capítulo 4, que diz que a voz do sangue de Abel, presta atenção na palavra sangue, a voz do sangue de Abel clamou da terra e pediu justiça. Enquanto o sangue de Jesus fala do céu e anuncia, sabe o quê? Misericórdia para transgressores. Anuncia misericórdia para pecadores como Caim, que matou Abel. O sangue de Abel fez Caim sentir-se culpado e com razão. E o levou a fugir em desespero, a correr, a querer desaparecer. Mas o autor aos Hebreus nos faz olhar para o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos libertou da culpa e abriu caminho para a presença de Deus. E agora nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Por isso que podemos seguir a paz com todos e a santificação, porque o sangue de Jesus abriu esse caminho, nós estamos e vivemos na presença de Deus. Se não fosse pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, jamais poderíamos entrar na cidade celestial. Se não fosse o sangue do Senhor sobre nós, jamais poderíamos olhar com esperança para a eternidade. Sabe por quê? Porque se não fosse o sangue de Jesus, não haveria remissão de pecados. Nós demonstramos que nós dependemos da graça de Deus. Nós demonstramos isso quando olhamos para o céu, para a glória, para a cidade futura, para Jerusalém celestial. Pouco se diz ou pouco se fala a respeito do céu. E eu reconheço, como pastor ou muitos pastores, que falamos pouco a respeito do céu. E isso aqui não aconteceu comigo, mas há uma história de que uma ovelha perguntou para o seu pastor: pastor, por que se prega e se ensina tão pouco sobre o céu? Enquanto o pastor pensava, a própria ovelha deu a resposta ao pastor: eu acho que as coisas são tão fáceis aqui para nós na terra que simplesmente nós não queremos pensar no céu. Ele já tinha a própria resposta, não é? Dizendo que nós estamos tão arraigados aqui que parece que nós não temos tempo para olhar. Parece que aqui está tão bom, mesmo as coisas ruins, parece que aqui está bom, ou está bom, mas nós queremos olhar para o céu. Quando os dias são sombrios
e nós temos dificuldades e vivemos dias assim, dificuldades em perseverar, nós devemos olhar para o alto e contemplar a glória do céu, aquilo que nos aguarda, a Jerusalém celestial. Diz aqui o versículo de número 22, olha, versículo 18, não tendes chegado ao fogo, não participaram daquele momento da entrega da lei, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Versículo de número 27 diz assim, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Perdão, eu falei 12, 27, mas a minha referência é Hebreus 11, 27. Essa é a minha referência aqui para fechar o pensamento. Hebreus 11, 27 diz assim, falando a respeito de Moisés, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Esse versículo nos lembra que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Os patriarcas perseveraram a olhar adiante para a cidade que Deus preparou para eles, para a cidade que estava preparada. E uma forma, uma maneira de nos apropriarmos, uma forma, uma maneira de dependermos da graça de Deus é olhar para cima, é olhar adiante pela fé e vislumbrar, mesmo que seja difícil, um futuro maravilhoso que nos aguarda, um futuro que Ele tem preparado para nós, um lugar que Ele foi preparar. Não temas. Ele diz, não te assombres, não tenham medo, meus queridos. Eu vou preparar-vos lugar. Eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos. Eu não sei se vai encaixar aqui no nosso argumento, mas eu queria abrir um parênteses. Nesse tempo, diante de tantas coisas acontecendo, estava lendo Lucas capítulo de número 21, depois você lê lá o capítulo. E aí Jesus vem narrando diversas coisas que vai acontecer com Jerusalém e também com o mundo antes da sua vinda. E Lucas tem uma palavra de consolo. Marcos faz essa narrativa, Mateus faz essa narrativa, mas só Lucas diz essa frase que eu vou dar essa ênfase aqui ao final. Então, diante de rumores de guerras e revoluções, diz que vai ter nação contra nação, reino contra reino. Jesus está narrando diante das catástrofes, grandes terremotos, epidemias, pandemias eu incluí aqui, tá? Diante de pestes e fomes em vários lugares, Jesus vai dizer coisas espantosas e também sinais no céu ou sinais do céu. Jesus diz aos discípulos, diante disso, exultai e erguei a vossa cabeça. Por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Queridos, que palavra de conforto. O que eu quero dizer? Quando todas estas desgraças estão acontecendo, Jesus diz para nós através de Lucas, exultai, ergam a cabeça. Sabe por quê? Porque a nossa redenção está chegando. É sinal de coisas ruins, é pandemias, é pestes, é coisas espantosas. Exultai! Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. É porque o Senhor está voltando e devemos nos alegrar. Não estou falando para nos alegrarmos com as desgraças e nem com a desgraça do outro. Mas a Escritura diz de maneira confortante aos nossos corações quando essas coisas acontecem. Para onde devemos olhar? Para o alto. A nossa redenção está perto. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Nós precisamos depender da graça. E a gente manifesta isso olhando para cima. Deus está lembrando a mim e a você hoje e agora. Exultai e erguei a vossa cabeça. Sabe por quê? A vossa redenção. Não é isso que você aguarda. Não é isso que nós aguardamos. Exultai, porque ela se aproxima. Terceiro e último lugar. Como que nós dependemos da graça? Versículo 25 até o versículo de número 29. Pela fé devemos olhar agora. Olhamos para trás, vimos a história de Esaú, um mau exemplo, mas para não repetirmos. Olhamos adiante, para a eternidade, para o alto, e agora olhamos para frente, adiante, aquilo que está à nossa frente, a um reino inabalável que nos aguarda.
Deus fala hoje e tem falado por meio da sua palavra e da sua providencial operação neste mundo que nós vivemos. Então é bom ouvir. Versículo 25 diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Se Deus abalou tudo, sacudiu, fez tremer tudo no Monte Sinai, e os que se recusaram a ouvir foram julgados, nós que experimentamos hoje as bênçãos, não do Sinai, mas do Monte Sião, as bênçãos da nova aliança, da aliança da graça, vós que tendes chegado, como já li no versículo de número 22, nós somos muito mais responsáveis. E de fato, Deus está abalando o mundo, não hoje, mas não é de hoje que Deus tem abalado o mundo, como temos visto pela história, por diversos acontecimentos, por diversos pelo meio de comunicação, as notícias você pode ver, na verdade é Deus abalando este mundo. Não são pessoas, não são apenas governos, não é gente, não é homem, mas é Deus abalando este mundo. Que não é algo inabalável. O que é inabalável é o reino que nos aguarda. Deus vai derrubar, queridos, essas escoras, esses andaimes que as pessoas estão construindo ou que esse mundo está alicerçado, digamos assim. E ele vai revelar realidades inabaláveis, realidades eternas. Há um reino inabalável, é o reino de Deus e nós pertencemos a ele. E há um reino abalado, que é o reino da terra onde vivemos e não precisamos ter esperança nele. Infelizmente, muitas pessoas, não poucas, mas uma multidão de gente. E muitos cristãos, infelizmente, estão nos meios destes. Muitos estão construindo a vida sobre coisas, sobre estes andaimes, sobre essas escoras que serão um dia abaladas. Versículo 26 diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, o autor está explicando o versículo 26. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Essa citação que tem a ver com abalo, o autor que usa muito o Antigo Testamento é uma referência a Ageu capítulo de número 2, quando fala da ocasião em que Jesus Cristo vai voltar, o Messias, o enviado de Deus. Ele não usa a palavra Cristo, mas sabemos que é o Messias que virá e vai encher de glória o templo, a casa do Senhor. Mas o autor aqui usa dizendo que ele está fazendo essa referência do abalo à volta de Jesus Cristo. E à medida que os acontecimentos vão se encaminhando para este momento, com o momento da volta de Jesus, desse momento que a nossa redenção se aproxima, nós veremos cada vez mais estremecimentos, cada vez mais abalos, cada vez mais tremores ao nosso redor e pelo mundo todo. Mas o cristão, você que é crente em Jesus, você pode estar seguro, porque você receberá um reino inabalável. Versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós quem? Aqueles que tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Na verdade, os cristãos já fazem parte do reino de Deus hoje. O reino que nós pertencemos não se abala, não se abalará. O reino que pertencemos é um reino inabalável. Não tem comparação com esse reino terreno, com esse reino que se abala. Então podemos estar seguros. Os tremores não vão abalar as nossas vidas, não vão nos prejudicar. E o que devemos fazer? Nós que estamos na terra, mas pertencemos
a cidade celestial. O que devemos fazer enquanto nós vivemos e estamos aqui neste mundo agitado, abalado, estremecido, assustado, apavorado, sem esperança? Devemos fazer ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Volto ao versículo 25, quando diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ouvir a palavra, obedecer a palavra. Que mais? Receber, desfrutar, depender da graça de Deus diariamente para lhe servir, como diz o versículo 28, com referência e santo temor. Não nos distrairmos, perdendo o foco, sendo abalados por quaisquer notícias ou com mudanças e acontecimentos ao nosso redor. Devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que devemos fazer? Continuar correndo a carreira cristã, como já falamos em outro estudo, com perseverança. Continuar é o que devemos fazer, continuar esperando, aguardando, exultando pela volta de Jesus Cristo. Lembrar que o Pai nos ama, o Pai que nos disciplina, que já vimos na semana passada, ele mostra através da disciplina que Ele nos ama. Então devemos lembrar que Ele nos ama e lançar mão da graça, não fazer como fez Esaú, mas lançar mão desta graça capacitadora e essa graça sustentadora de Deus, depender desta graça. Enquanto outros e muitos estão assustados, aterrados, trêmulos, sendo abalados, podemos estar seguros na dependência da graça de Deus. Graça que bastou para o apóstolo Paulo. Graça que basta para cada um que entrega a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. A todos quantos o receberam, foram-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, os que creem no seu nome. Dependendo da graça de Deus. Como fazemos isso? Olhando para a história. Uma narrativa negativa da história de Esaú, nós aprendemos. Ele rejeitou, ele abandonou, ele desprezou as coisas de Deus. Não sejamos como ele. E olhando para o alto, para Jerusalém celestial, para o céu, nós não tendes chegado ao monte Sinai, mas tendes chegado ao monte Sião, que é o monte de Deus, a Jerusalém celestial, olhando para o alto, olhando para o alto. E por fim, olhando adiante, avante, tem um reino inabalável, querido. Nós pertencemos a esse reino inabalável. Dá para depender da graça de Deus? Sim, dá para dependermos da graça de Deus. É o que você tem feito, eu quero crer, é o que temos feito. Nós dependendo da graça de Deus, estaremos seguros, confiantes. Nada vai nos abalar. As notícias vêm, as notícias virão coisas piores. Querido, as coisas não vão melhorar. Biblicamente falando, as coisas não vão melhorar. As coisas só vão piorar. Mas sabe qual que é o consolo e o conforto para nós? É que se as coisas estão piorando, guerra, rumores de guerras, fomes em todas as partes, epidemias, pestes, exultai, erguei a vossa cabeça. Sabe por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Oremos. Toda glória seja dada a ti, Senhor. Glorificado, engrandecido, exaltado seja o Senhor que renova as nossas esperanças. Te agradeço, Senhor, por podermos exultar, mesmo diante das adversidades mil. Podemos nos exultar. É sinal que a nossa redenção se aproxima, meu Deus. A volta do Senhor está perto, toda glória seja dada a ti. Fazemos parte da Jerusalém celestial, do Monte Sião, não do Sinai, meu Deus. Fazemos parte dos primogênitos, cujos nomes estão arrolados nos céus.
toda a glória seja dada a ti. Essas são verdadeiras esperanças, são firmes esperanças inabaláveis. A glória seja dada a ti, Senhor. A glória seja dada a ti. Fortalece a fé do teu povo, da tua igreja, fortalece a fé da assembleia dos eleitos, meu Pai. Fortalece, Senhor, a unidade do teu povo, fortalece a nossa esperança e leva-nos, sim, mesmo em meio a tudo isso, a continuar dobrando os joelhos e rogando, ó Deus, a tua intervenção e rogando que o Senhor venha, clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, e que a gente consiga pensar mais no céu e menos aqui na terra. Confesso, Senhor. Parece que estamos arraigados aqui. A Escritura diz que Jesus nos desarraigou deste mundo perverso. Perdoa-nos pela atração que temos a este lugar abalável, abalado, e nos atraia com mais intensidade a um reino inabalável, a Jerusalém celestial. Oh Senhor, abençoa-nos, consola-nos, conforta-nos e continue, ó Deus, tratando de nós, fortalecendo a nossa fé. Não conforme queremos, mas conforme o Senhor quer. E ajuda-nos a continuar dependendo da graça, o que não foi com Esaú e com tantos outros, mas que nós, povo do Senhor, de fato, possamos depender da maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Obrigado por nos acompanhar nessa noite. Que Deus visite cada casa, cada lar nessa noite, visite o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus, e dê a todos uma bendita noite de quinta-feira e um bendito fim de semana para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.